E hoje, nosso foco principal, gente, é no noticiário internacional, no que deve ser anunciado dentro de uma hora nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. Esse 2 de abril, ele chama de Dia da Libertação, mas o mundo até agora chama de Dia da Incerteza. Ninguém sabe ao certo o que Trump vai anunciar. Ele disse, até no último domingo, disse que seria um tarifaço amplo para todos os países, com tarifas recíprocas para todos os países que cobram tarifas mais altas para exportar para os Estados Unidos, porque com isso ele teria um equilíbrio entre o que os países cobram dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos cobram de produtos que os americanos importam. Então, esse anúncio deve ser feito a partir de 5 horas da tarde. A gente está de olho no que acontece nos Estados Unidos e quem traz as informações para a gente ao vivo, aqui nesse começo de Entre Nós, é o correspondente Eduardo Barão. Boa tarde para você, Barão. Todo mundo aí querendo entender o que será que vem. O que será que Donald Trump vai anunciar e um medo de que provoque uma desordem na economia mundial, né, Barão? Olá, Adriana. Boa tarde para você, Boa para o tarde. Renan, para todo mundo aí no Brasil. Daqui a uma hora, exatamente, essa expectativa, né, para o anúncio oficial do presidente Donald Trump na Casa Branca. Segundo a assessoria de Trump, as medidas que serão anunciadas hoje vão entrar em vigor imediatamente. Mas a gente não tem certeza de absolutamente nada nesse momento, até porque outras medidas que foram anunciadas por Trump nessa linha de aumento de tarifas, né, demoraram um tempo, algumas nem ainda entraram em vigor. Caso, por exemplo, do aumento de impostos sobre veículos importados, que teoricamente começa amanhã, e também de peças de carros. O Trump tem mudado, né, a cada dia essa situação. Lá atrás, no começo, o primeiro dia do seu mandato, anunciou tarifas maiores para os países vizinhos, México, Canadá, e também para a China, né, a China que já anunciou retaliações, e depois para alguns setores específicos, caso do aço, do alumínio, o Brasil acabou sendo prejudicado, e também, mais recentemente, para o setor de automóveis. A expectativa agora, nesse dia da libertação anunciado pelo Donald Trump, é que haja uma ampliação dessas tarifas. Segundo Trump, países, inclusive o Brasil, cobram taxas maiores de empresas americanas, de indústrias americanas, e a ideia é que haja uma compensação. A informação da Casa Branca é que o Trump passou a madrugada debruçado sobre esses números, conversando com assessores. Ele tem esse costume de dormir até mais tarde, e por isso até foi atrasado em uma hora o anúncio que aconteceria justamente nesse horário. Há uma expectativa grande por aqui para saber qual vai ser esse anúncio. Hoje, mais cedo, as bolsas aqui em Nova York amanheceram em baixa, continuam em baixa, justamente nesse compasso de espera para saber exatamente o que o Trump vai anunciar já já. O Barão, e dependendo, né, da dimensão, do alcance do que ele anunciar e também das tarifas, do percentual das tarifas e dos setores atingidos, enfim, o temor é que haja um desequilíbrio de vários setores econômicos em vários países e que isso leve a mais inflação. Agora, o curioso é que a gente tem que lembrar que o mundo luta contra a inflação no pós-pandemia, porque a pandemia desequilibrou demais as economias mundialmente, aí muitos países, o Brasil entre eles, os Estados Unidos, vários países da Europa tiveram inflação muito mais alta e o mundo ainda luta contra a inflação. Agora, o curioso é que o que o Donald Trump anuncia como um grande feito de proteção da indústria americana pode causar, não só nos outros países, mas também na América, nos Estados Unidos, inflação e piorar, dificultar ainda mais a vida, elevando o custo de vida. Então, assim, é muito louco, porque o temor é fora dos Estados Unidos, mas também dentro dos Estados Unidos, né? Muito, muito. Por exemplo, a indústria automobilística, né, que teve essa mudança que entra em vigor amanhã, em que todos os carros importados ficam mais caros. O Trump diz que está tentando defender a indústria, os empregos, em especial na região de Detroit, onde muitos carros são fabricados. A questão é que os carros fabricados aqui têm peças que vêm do exterior, tem partes que vêm do México, partes que vêm do Canadá, da Coreia, enfim, partes que vêm de outros países. Então, há um temor, por exemplo, na indústria, nas concessionárias, que um carro que hoje custa, sei lá, 20 mil dólares passe a custar 27 mil dólares. Eu estou falando de carros fabricados aqui nos Estados Unidos, só que eles não são 100% fabricados aqui nos Estados Unidos. Boa parte dessas peças vem do exterior. Então, é uma defesa teórica do Trump dos empregos, da indústria americana. Por outro lado, há um problema sério. As pessoas vão pagar mais caro pelos carros aqui, inclusive
aqueles que não são completamente importados de outros países. Mas o Trump diz que é uma forma dele defender a indústria nacional. Mas há um receio muito grande de que o anúncio de logo mais ampliando as áreas que serão sobretaxadas também provoquem esse desequilíbrio do que se vê hoje aqui, com preços mais caros para o consumidor e, evidentemente, que essa estratégia de tentar defender os empregos americanos pode, evidentemente, naufragar. Tá certo, Barão. De olho aí nesse anúncio, então, de Donald Trump, previsto para 5 horas da tarde, horário de Brasília. Barão vai trazer a reportagem completa para a gente no Jornal da Band, mas ao longo aqui da nossa programação, na Band News FM e Band News TV, a gente também vai ficar em cima desse pronunciamento. Obrigada demais, viu, Barão? Um abraço, Até Barão. mais, bom trabalho para vocês. Para nós.